Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, não façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num silêncio, rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nos faça compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nestes domingos que antecedem o Natal, ao longo de 4 semanas, nós celebramos um tempo de preparação para celebrar a chegada do Senhor. A cada domingo, a palavra de Deus vai como que iluminando nosso coração e nossa mente, para que a luz da palavra de Deus prepare o presépio do íntimo do nosso coração, prepare o nosso coração para que seja ele uma manjedoura para receber o Senhor. Hoje, especialmente, como domingo passado o Evangelho, as leituras tratam
de um modo de preparação muito concreto. Preparar o Natal a partir de uma dimensão muito importante da existência humana, da alegria. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, insistem nesta expressão. Canta de alegria, rejubila, alegra-te e exulta de todo o coração. O Senhor está no meio de ti, diz Sofonias. No Evangelho, repete a ideia da alegria. Exultai cantando alegres. É grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. É grande em vosso meio. Meu Deus Salvador, louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação. Tema da alegria. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. De repente, a gente entra no Evangelho e não aparece a palavra alegria, porque ela está escondida numa forma de alegria que muitas vezes nós ignoramos, nós negamos, nós camuflamos, omitimos. Em que consiste a alegria cristã? Aquela que a palavra de Deus diz hoje e aquela mesma que o anjo chamava Maria, alegra-te cheia de graça, não tenhais medo. Que alegria é essa? Vamos ao Evangelho? Tome lá, no seu folheto número 10, Lucas, capítulo 3, versos 10 a 18. É bom lembrar que nós começamos há 2 domingos atrás a ler o Evangelho de Lucas. Estamos nos primeiros capítulos, exatamente que relatam o início da vida, do anúncio e da presença de Jesus no meio de nós. Hoje, concretamente, nós vemos os últimos preparativos para que Jesus seja apresentado já adulto, com 30 anos, o início da sua missão pública. E João Batista faz os últimos preparativos, exortando todo mundo a preparar para a chegada do Senhor. E ele está abordando o povo e de repente chegam 3 categorias de gente até João. Mas antes dessas 3 categorias, que a gente começa com o versículo 10, permitam-me introduzir um versículo que está no Evangelho antes deste que está aí no folheto. O versículo 7 diz assim, João. Naquele tempo, João dizia às multidões que vinham fazer-se batizar por ele. João dizia, crias de víboras, raças de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da cólera que está por vir? Produzi, pois, frutos que testemunhem a vossa conversão, e não comeceis a dizer vós mesmos, temos um pai Abraão por nós. O machado já está sobre a raiz, toda árvore que não der bom fruto deverá ser cortada. Então, João está fazendo essa pregação severa, dura. Você imagina vir preparar para celebrar o Natal e João chamar a mim e a você de raça de cobra venenosa e dizer que o nosso modo de preparar, procurando-o, pode ser muito mais para camuflar e para fugir. Quando João dá essa sentença severa e firme, aí começa o povo a abordar a João. Vamos lá? Tome aí.
Naquele tempo, a primeira categoria, portanto, procura João. Versículo 10. As multidões perguntavam a João: que devemos fazer? Esta pergunta ela é muito importante. Que devemos fazer? Por 3 vezes ela aparece no Evangelho de hoje. Esta pergunta a gente chama, quando é jovem, nos retiros vocacionais, a gente aprende da igreja a repetir sempre o que chamam de a pergunta fundamental na fé. Que devemos fazer? Senhor, que queres que eu faça? As multidões representam no Evangelho sempre um amontoado sem ordem de civilidade. Multidão nos Evangelhos é sempre um amontoado de gente sem pátria, sem família, sem religião, sem bons costumes e bons hábitos, sem residência fixa, sem profissão fixa, sem valores religiosos, sem prática religiosa cíclica, como frequentar a sinagoga todo sábado e o templo de Jerusalém. Multidão nos evangelhos sempre aparece como algo um pouco insano. É aquela porção de gente que reage imediatamente para aclamar, mas é também a gente que reage para apedrejar. Multidão na Bíblia, como hoje, na sociedade de hoje, é uma coisa extremamente vulnerável. Ela se comporta a partir da fúria, seja da empolgação para a festa, para o delírio, para o transe, para o frenesi, para a catarse, quanto para a estupidez mais bárbara. Basta jogar a primeira pedra, que pode deixar que o resto quebra tudo. Multidão, na Bíblia, representa exatamente esse amontoado de gente sem um código de civilidade, numa expressão mais moderna. Procura João o que devemos fazer. João não aborda a multidão com muita doutrina, com muita norma, com muito feixe de costumes religiosos. João mexe em 2 elementos sérios. João respondia, versículo 11, leiam. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. João parte de tudo que a multidão tem. Uma sacolinha de roupa e um embornal, uma capanga com lanche. Lembra da multiplicação dos pães? A multidão, Jesus tem compaixão, estava como ovelhas que não têm pastor, sente fome, os discípulos fala para Jesus mandar a multidão embora, e Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer. Um dos discípulos diz, só temos um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. É o lanchinho. Multidão é bem isso. Aquele amontoado de gente que vive do imediato e do agora. Tem consigo apenas esses 2 patrimônios. A veste e a comida de cada dia. Como preparar para receber Jesus em nossa vida? Como preparar para celebrar bem o Natal? Qual o enfeite para colocar na árvore de Natal da sua casa ou na árvore da sua vida? 2 regras de João. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Que palavra a gente pode atualizar esse texto? Desapego, repartir a roupa, e desapego e senso de partilha, senso de comunhão, de fraternidade, de solidariedade. Reparta o que tem.
Essa é uma pena que para muitos de nós a solidariedade só frita o nosso coração, a gente pensando que pobre precisa ganhar comida no Natal, quando a gente entope a casa dos pobres dando muita cesta, e o resto do ano a gente não pensa na solidariedade e na partilha e no desapego. Aqui são 2 enfeites, 2 bolas luminosas para colocar na árvore de Natal da sua casa: o desapego e a partilha. São 2 enfeites bons. Você pode dizer, mas eu não tenho muita roupa. Mas você pode ter outras coisas às quais você é profundamente apegado e escravo. Por exemplo, você pode ter pouca roupa no seu armário, mas você não tem muito tempo para dar ouvido para ninguém. João diria a você: dê um pouco mais de tempo escutando as pessoas, dando atenção para as pessoas. Não pode? Qual é o acúmulo seu que você tem condições de reparti-lo? É um discernimento seu e do Senhor. Qual é a partilha sua, se não é comida, o que você pode partilhar? Essa forma de preparar para a chegada de Jesus, ela destoa daquele modo muito rigorista, muito normativo, de costumes e regras penitenciais e religiosas. Não, cuide do faro e do senso de apego e de escravidão que você tem no acúmulo das coisas. Abra o armário do seu quarto, abra o armário da sua cozinha e desapegue e reparta. Repito, João está falando com multidão que não tem nada, nem casa, nem família, nem pátria. Multidão é simbolizada naquele que carrega o seu próprio colchão, sua própria casa, seu próprio lanche, catando e revirando os lixos do mundo. Pronto. Como aplicar isso concretamente na sua vida? Você precisa descobrir. Segunda abordagem que João Batista recebe. Repito, João aqui está com 30 anos e 6 meses, né? Ele é mais velho que Jesus, 6 meses. Jesus está com 30 anos. Aqui esse evangelho se trata dos últimos preparativos que João faz antes de batizar Jesus e apresentar Jesus publicamente para o mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra? Aqui é essa cena, que é uma forma de apresentar para nós um modo de preparar para receber Jesus em nossa vida no Natal. Versículo 12. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Brada. Mestre, que devemos fazer? João respondeu: Não cobreis mais do que foi estabelecido. Permitam-me tratar desse assunto. Cobradores de impostos ou coletores, também chamado de publicanos ou coletivamente chamado nos evangelhos de os pecadores. Por que cobradores de impostos são chamados de pecadores? Porque eram mal vistos entre os judeus, por serem colaboradores da imposição do Império Romano. Eram personagens importantes que centralizavam a coleta do imposto, a guarda, a vigia, o depósito em bancos de segurança dessa arrecadação. Definiam a exação, as taxas de impostos, definiam também a aplicação desses impostos, o que deveria ser mandado para o imperador ou o que deveria, sobretudo, ser guardado como reserva e destinado imediatamente para o sustento das forças armadas, do exército do Império Romano. Então, os cobradores de impostos eram basicamente os que arrecadavam os recursos para sustentarem o exército do Império Romano.
Lembra que Israel, Jerusalém, a Galileia é a encruzilhada do mundo, a rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Tradição milenar de 3.000 anos, o povo trazendo e levando coisas do Oriente para o Ocidente. Israel era uma parada fundamental até hoje. Não é à toa que Síria, Líbano, a Jordânia, Irã, Iraque, Israel e aquela parte ali do Golfo Pérsico, até hoje tem tanto conflito. Aquilo é a travessia do Ocidente para o Oriente. O que está em jogo hoje para nós é parte do petróleo, mas não é só isso. Ali é uma rota comercial e um lugar importantíssimo para cobrar impostos, para parar os viajantes que atravessam com mercadoria para lá e para cá e as taxas de impostos. O imposto era a base de sustentação, portanto, da dominação do Império Romano, que se beneficiava com essa rota comercial e guerreira do Oriente Médio, e especialmente de Israel. Perguntam a João o que devemos fazer. João trata de um tema delicado. Não cobreis mais do que foi estabelecido. Qual é o nome disso? Justiça. Não cobrar mais que o estabelecido é: seja justo e seja honesto. Mais dois enfeites para sua árvore de Natal: a prática da justiça e a prática da honestidade. Todo mundo aqui acho que tem noção da polêmica nacional e do quanto se debate no mundo inteiro o tema do imposto. E o quanto a cobrança de impostos é um tema que aflige a nossa sociedade, tanto quanto a sonegação de impostos, que foi substituída, a sonegação de impostos no mundo inteiro, mas foi substituída pelos lobbies. Os grupos lobistas que se articulam para injetar prêmios e presentes para os nossos deputados e senadores com promessas de votos ou mesmo de ganhos na corrupção, para que eles não votem contra as taxas que nós não queremos. Essa semana nós assistimos a tragédia para a saúde pública do Brasil, a taxação de impostos que tirou o refrigerante que colabora com a enfermidade de nossas crianças pobres, inclusive, não é? Com o que eles chamam de imposto do pecado, não é? Tudo que é prazeroso e que não é necessário. Então, porque tem lobby, a gente dá conta de corromper os cobradores de impostos com antecedência. Antes de chegar no cobrador de impostos, nós criamos um esquema de corrupção mais antecipado, que é o lobby na corrupção política e na corrosão do caráter das bancadas que dominam o Brasil. E que transformou o imposto numa forma de quê? De governar. O imposto hoje não é senão uma forma de comprar o voto dos pobres, dando benefício social, e impor uma espécie de castigo a quem produz. Não é isso, não? Não é não? E o que deveria ser feito com esse imposto? Gerar formação, qualificação, competência, qualificação da mão de obra no Brasil, estimular nossa juventude a desejar qualificar. Ontem, uma pessoa me abordou e dizendo: cuidado com o que você fala, essa forma de tratar esse tema é muito perigosa, porque o trabalhador, no próximo tema dos soldados, dos policiais,
O trabalhador tem direito ao seu salário. Eu dizia, o trabalhador tem direito ao seu salário e nós, a sociedade, temos obrigação de qualificar mão de obra, de promover um país com gente capacitada e qualificada. Essa onda que nós entramos nela, de não usar bem os benefícios sociais para promover a qualidade e a capacidade e o potencial que o Brasil tem, mas nós paralisamos o Brasil, deixando todo mundo parado e não querendo nem ter um contrato de trabalho para não receber os benefícios sociais. Nós chegamos a um ponto em que o imposto se tornou a sustentação do poder, de esquerda e de direita. Isso não é coisa só de capricho da esquerda, não. O governo passado fez a mesma coisa com o governo atual. Cobrar, taxar e dar para o povo para ficar quieto. É um tema delicado, difícil. E isso, minha gente, significa que nós não podemos preparar o Natal sem olhar para os problemas sociais do Brasil. Não podemos. Significa que se você olha para os problemas sociais do Brasil, mais 10 anos nós vamos ver chegar mão de obra mais barata dos países vizinhos para cá, para trabalhar aqui, porque os daqui não vão trabalhar. Nós estamos criando um planejamento para um colapso. Vamos para a próxima, porque a próxima vai evidenciar mais essa questão. Vamos lá? Desculpem aí quem estuda economia, eu aceito ser corrigido e ser advertido na precariedade de meus argumentos, mas eu tenho que falar do Evangelho no tema que o Evangelho está falando. Qual é a solução? É lógico que é quem estuda economia, política, a sociedade que tem que apresentar a solução. Os elementos que eu apresento são mais questionamentos do que solução. Eu não sou qualificado e capacitado para apresentar a solução. Não é papel meu na pregação do Evangelho. É papel meu questionar a realidade que existe e dizer que ela precisa ser enfrentada e transformada à luz do Evangelho. Mas é economista que tem que estudar a economia para transformar. Entendeu? É quem estuda sociologia, política, direito, mercado. Eu tenho noção do meu limite na pregação. O que vem agora evidencia mais gravemente o problema. Versículo 14. Agora vai ficar mais desagradável a recomendação de João. Havia também soldados que perguntavam: firma. E nós, que devemos fazer? Preste atenção na resposta de João. João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O tema da justiça no Brasil. E o tema da segurança através das Forças Armadas, com essa polêmica toda aí que nós estamos vivendo nos dramas das notícias da semana. Os soldados aqui representam o exército do Império Romano, que é a mesma coisa que as nossas Forças Armadas e a polícia civil, militar, toda ela. Os soldados aqui representam o setor da segurança pública. A opinião pública em Israel classifica os soldados também como grupo dos pecadores. Os soldados do Império Romano, do exército romano, eram chamados de cães e de porcos por Israel. 2 animais considerados imundos, impuros, para ter contato com eles. Eles escutam João pregar e perguntam o que devemos fazer. João toca em 3 temas sérios. Não tomeis à força dinheiro de ninguém. Quer dizer, não sejam violentos. Não façais falsas acusações. Não sejam
aqueles que se servem da desonra dos outros para se promoverem. Ficai satisfeitos com o vosso salário, sejam honestos. Não montem um esquadrão de milícias da violência para compensar o salário que vocês acham que merecem. Isso existe, gente? Qual é a solução? São vocês nas áreas que cada um está, que precisa estudar. Nós achamos que a gente tem que pegar os soldados e dizer a eles: quebra tudo. Vocês têm arma, força, vocês não podem, não têm senso de justiça, mas têm senso de violência. Quebra tudo. Nós temos um sistema de segurança no Brasil que passou a fazer a mesma coisa que foi combatido nos últimos 60 anos no Brasil, a violência da esquerda. Que diferença tem a violência da esquerda queimando uma sede de fazenda para a violência da direita queimando e quebrando tudo em Brasília? Tem alguma diferença? Não é a mesma violência? Eu sei que é desagradável, você não precisa concordar comigo, continue tendo a opinião que você tem, mas é a mesma violência. É pensar que nós temos, porque temos o poder nas mãos, seja da multidão furiosa da esquerda que vai, faz a marcha e entra, quebra tudo e põe fogo, ou seja das forças que têm o poder violento de quebrar tudo e dizer vai ficar como nós queremos. E aqui nós temos que agradecer a Deus, porque tivemos alguns bons e honrosos homens e mulheres nas Forças Armadas que seguraram o Brasil do mais violento colapso que nós poderíamos ter entrado nos últimos tempos. Agradecer às Forças Armadas pelos que tiveram senso de respeito e cuidado com a democracia, porque poderíamos estar dominados por uma desgraça sem remédio. Dinheiro, honra e honestidade. Não tomeis à força dinheiro de ninguém. Não façais falsas acusações. Fique satisfeito com seu salário. Padre, você e João Batista está pregando para a gente ser intimidado e silenciado e não reivindicar para melhoria de direito, de salários? Olha, o que João está propondo é que todos, a multidão que não tem nada, os cobradores de impostos que têm o dinheiro e os soldados que têm a força, que todos se organizem para a mesma coisa, preparar a chegada do Senhor. Todos precisamos de conversão. 7 enfeites para colocar no presépio da sua casa. Libertar-se do apego, reparta a roupa, ou precisa ser repartido. Libertar-se do acúmulo e partilhar o pão de cada dia. Libertar-se da injustiça, cobrar mais do que o estabelecido. Libertar-se da violência, tomar dinheiro à força. Libertar-se da sociedade, da cultura da desonra, das acusações falsas que fazemos uns contra os outros, libertarmos-nos do orgulho e da arrogância. Ficai satisfeito com o vosso salário, seja humilde. Porque nós vivemos, minha gente, na década depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, no ambiente cristão, tanto do mundo protestante quanto católico, os estudiosos começaram a estudar um tema importante que diziam: nós precisamos superar a banalização do mal, a banalização da violência. A banalização da violência, nós vimos essa semana, quem lê, a banalização da violência, um menino de 13, 14 anos, que vai na casa dos amigos vizinhos, e nunca mais, 6 anos agora, os pais descobrem que um resto mortal pode ser dele. Até agora, nas notícias da semana, não estou fazendo ilação. A ideia é que a polícia pegou o menino,
pode ser que tenha pego numa situação errada e o eliminou. Você diz, não, mas eliminou porque estava fazendo coisa errada. Se fosse o seu neto, você gostaria que desaparecesse com seu neto e enterrasse em algum lugar? Essa é a pergunta. Gostaria? Só isso. E pense no que é uma mãe nunca mais ver o filho voltar para casa. Pense na dor de um pai. Só isso. A superação da presunção de que pela violência nós construiremos uma sociedade justa e que por ser segurança pública pode eliminar quem ameaçar a ordem. Não é papel da segurança pública eliminar, é papel da segurança pública ajudar a aplicar a lei e criar o senso de justiça. É Natal quando você permite que João Batista entre no seu coração e tire de você o que pôs em você o senso da violência e da raiva que você tem da direita ou a raiva que você tem da esquerda. É Natal quando você vence a força da sua violência. É Natal quando você para de fazer falsas acusações contra os que moram na sua casa ou contra as ideologias que você detesta. É Natal quando você não alimenta o sistema da mentira e da fake news, fazendo falsas acusações e tendo prazer em ver as acusações falsas denegrir o outro. É Natal quando você deixa de ficar satisfeito com a corrupção que você alcançou na desonestidade e você fica satisfeito porque o que você recebeu é proporcional ao salário que você merece nos esforços que você aplicou. É Natal quando um pobre reparte o pouco que tem, a roupa e a comida. É Natal quando um funcionário público é honesto. É Natal todo dia quando um policial cumpre a lei, promove a justiça e não é uma ferramenta da violência. É Natal quando você olha para o que você tem e agradece o que você tem. É Natal quando você perdoa, quando você abaixa a voz, quando você para de fazer acusação, quando você cumpre as suas obrigações e não pede prêmio porque cumpriu a obrigação. Amém? É Natal. Vai! Para sair dessa, não é um caminho fácil. Vamos ver? Nós estamos na encruzilhada. Eu comecei a pregação dizendo que Israel, a Palestina está na encruzilhada do mundo. E nós estamos na encruzilhada de rota de solução para o Brasil. Quem era responsável pelo senso comum, do cuidado comum, dos impostos, transformou o imposto numa forma de pagar e comprar votos e pagar eleitores para ficarem em casa parado. Quem era responsável pela segurança pública transformou a segurança em instituto da violência. Qual é a saída? Versículo 15. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias. Você também espera mais do que o Messias é? O Messias, que para você vai resolver os problemas do Brasil, ele é só um João Batista? Ou você também põe nele a confiança que você deveria depositar só no Messias, Jesus? Versículo 16. Por isso João declarou a todos, bradem: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Espere lá. Para um judeu piedoso, você desamarrar a correia da sandália de alguém é um ato tão humilhante que,
Se você tivesse, no tempo de Jesus, em casa, um escravo ou uma escrava judeu, por ser judeu e mesmo sendo escravo, você nunca poderia pedir a um escravo judeu que desamarrasse a sua sandália. Tamanho a consideração de humilhação. João Batista, ao ser expectado pela multidão como o Messias, ele diz: opa, não esperem de mim mais do que aquilo que eu sou. Se nós tivéssemos mulheres e homens na vida hoje da igreja, da sociedade, da política, da economia, da segurança pública, que não queremos ser mais do que aquilo que de verdade somos, nós já criaríamos um mundo bem melhor. Não criaríamos? João diz: não esperem de mim o que eu não sou. Depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. O forte espera no que é forte. E minha gente, é gritante o conceito de forte no Evangelho. Não são os cobradores de impostos que cobram mais, e nem os soldados que usam da violência. Olha o forte. O forte que João Batista anuncia, nasce pobre em Belém e morre humilhado na cruz. Esse é o forte. Se você espera em Jesus, espere nessa força e se liberte daquilo que ameaça a multidão, acumular roupa e comida, daquilo que escraviza e domina os cobradores de impostos, a corrupção e a desonestidade, daquilo que domina os trabalhadores da segurança pública e das forças armadas, a violência, o uso da força, o uso da mentira. Esse é o forte. Uma salva de palmas para ele. Vai, reage. É aqui que você descobre um novo conceito de força, um novo conceito de poder e de força. O mais forte. Eu fico emocionado com isso. Continua o versículo 16. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Presta atenção numa coisa. Leia comigo, acompanhe em silêncio o versículo 16. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água. Desce o olhar lá embaixo, no mesmo versículo diz: ele vos batizará no Espírito Santo. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aqui precisaria de um professor de língua portuguesa para nos ajudar a distinguir com água e no Espírito. Aqui se eleva a eficácia da ação de Cristo. O Espírito é ação purificadora. O Espírito é a força na qual Cristo nos colocará mergulhados no amor e na misericórdia de Deus, que nos limpará pelo poder do seu fogo, eliminará toda sujeira nossa, sendo nós alguém da multidão, ou um servidor público corrupto, ou um violento como soldado do Império Romano, das Forças Armadas de hoje, ou da segurança pública de hoje. O que ele fará no Espírito, no fogo, não é um instrumento, mas é uma presença ativa no Espírito Santo. O forte te batizará no Espírito e inaugurará em você uma realidade absolutamente nova. Te projetará para uma realidade escatológica. Versículo 17. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira
e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Isso aqui se trata dos tempos escatológicos da segunda vinda do Senhor, quando ele voltar, o juízo final. E continua o texto, versículo 18, e ainda... De muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Você está louco, João? Você fala para a gente deixar de ser violento, deixar de ser corrupto, deixar de ser desonesto, deixar de ser um que faz da mentira e da acusação do outro, da desonra do outro, modo de eu crescer, e você chama isso de boa nova, João? João anunciava de muitos modos a boa nova. O dia que você aceitar que nós pregadores, a igreja, e João, toquemos em assuntos desagradáveis, como João tocou para os soldados, para os cobradores de impostos e para a multidão. O dia que você aceitar que nós toquemos de forma desagradáveis em temas cristalinos que para você não devia ser tocado, aí você poderá dizer: eu tenho ido na igreja e a igreja tem me anunciado a boa nova. Enquanto você vem na igreja para reproduzir seu modo de pensar e agir e não mudar em nada, a igreja não está cumprindo o papel da pregação que ela tem que cumprir. Está claro? Está claro? A boa nova é exatamente uma pregação que toca na profundidade da miséria que habita-me, no que eu sou e no que eu faço. Se a pregação não atingir isso, não é boa nova. Não inaugura o tempo do forte. O forte. Irmã, irmão, peçamos hoje que o Messias, aquele que recebeu a unção de Deus, aquele que veio enviado pelo Pai, Jesus, que Jesus nos faça preparar bem o caminho para recebê-lo agora. Olhe para a sua vida, se você está mais no grupo da multidão, ou no grupo dos cobradores de impostos, ou no grupo dos soldados, e permita fazer uma revisão de vida em que a boa nova tem que ajudar você a preparar o Natal do Senhor. Está claro? Não é uma análise fácil, não. Pedir ao Senhor que liberte você daquilo que te impede de recebê-lo no Natal. Inclina a sua cabeça e peça do Senhor essa graça de ajudar você a superar a banalização do mal, a se conformar com o mal, com a violência, com a agressividade, com as falsas acusações, com a corrupção, com a injustiça, com a desonestidade, e aceitar com normalidade sua convivência com o mal. Peça do Senhor para libertar você de tudo aquilo que tem tirado de você a ação do Espírito Santo e do fogo que Jesus derramou no dia do seu batismo e inaugurou um tempo novo de senhorio dele, o forte em sua vida. Fale com ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus,
manda teu Espírito para transformar Fiquemos de pé. meu coração. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. O forte. O único verdadeiramente forte. Reze comigo. Ou reze segundo e conforme o Espírito Santo te indicar. Te inspirar. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor é o forte, que o Senhor é o forte, o único forte. o único forte. Nada mais supera Nada mais o senhorio o Senhor e o poder do Senhor e o poder do Senhor sobre a nossa vida. sobre a nossa vida. A boa nova de Deus em nossa vida, A boa nova de Deus em nossa a vida. sua presença em nós. A sua presença. Hoje, Hoje nós renovamos a graça nós renovamos do nosso batismo do nosso batismo no Espírito Santo no Espírito e no Santo fogo. e no fogo. E te pedimos, E Jesus, te pedimos, ajuda-nos, ajuda, ajuda-me ajuda a preparar bem a preparar bem este Natal neste Natal de uma forma totalmente nova, de uma forma totalmente nova, que a minha vida seja transformada, que a minha vida seja transformada, porque o Senhor chega porque o Senhor chega em mim em mim pela mudança das minhas atitudes. pela mudança das minhas atitudes. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, feche os olhos, como a multidão. Ensina-me a repartir. Ensina. Ensina-me a libertar-me da escravidão do apego materialista, do consumismo escravizante. Liberta-me. Ensina-me a libertar-me da escravidão do apego e da ganância pelo dinheiro a qualquer custo. Não me deixe ser corrompido pela desonestidade, pela injustiça. Prepara-me, Senhor, para viver bem este Natal, libertando-me de tudo que domina a minha vida na violência, nas falsas acusações, no comportamento agressivo, violento que eu tenho contra as pessoas. Dá-me, Senhor, um senso de humildade, de mansidão, de amor, de confiança unicamente na força do Senhor e não na força das armas, não na força do dinheiro, não na força das ilusões deste mundo, mas na força do seu amor. Amém. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus,